Fala pessoal, vou falar para vocês mais uma vez aí sobre nivelamento geométrico, tá? Esse nivelamento aqui que eu vou falar para vocês, ele é caracterizado pelo método das vezadas extremas, mas enfim, depois eu faço uma compilação aí dos métodos de nivelamento geométrico. Mas vamos lá, qual que é o procedimento? Ó? Então, mais uma vez, nivelamento geométrico. Vamos lá. Qual que é o objetivo? Determinar a diferença de nível, né? Então, vamos supor que você tenha lá no campo lá, tá? A sua área. Né? Você tem sua área que você queira fazer o nivelamento. E aí você estabelece o que? Uma seção, tá? Fala assim, ó, um caminho. Você fala assim, ó, eu quero fazer o nivelamento aqui, olha só, disso daqui. Então, você vai fazer o que? Um piqueteamento, né? Você vai piquetear isso lá no campo. Então tá lá. Isso que? Vista em planta, não é isso? Então, às vezes você faz o seguinte, ó. Às vezes a gente está acostumado a representar aqui o terreno dessa forma, né? E a gente coloca às vezes o seguinte, aqui ponto A, ponto B, ponto C. Às vezes a gente coloca aqui, ó, as miras, né? As miras. A gente coloca aqui a mira no ponto A aqui, a mira no ponto B, a mira no ponto C e a gente coloca o nível aqui, ó, né? Pode ser mais ou menos no meio, se for o método das visadas iguais. Mas vamos lá. O que acontece? Olha só, a ideia parece, né? Quando você representa assim, normalmente a gente representa assim, parece que o nível está alinhado aqui, está alinhado, né, com as duas miras. E isso às vezes não acontece. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Então, imagine o seguinte, ó, o ponto A e o ponto B. Vamos supor que aqui seja isso aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Pode ser, né, que seu, vamos supor aqui, ó, ponto A e o ponto B em planta, tá? Pode ser que o seu nível não esteja aqui, ó, alinhado, tá? Pode ser que o seu nível esteja aqui, ó. Então eu faço uma visada aqui e faço uma visada aqui. Então, o fato da gente representar entre, olha só, o nível, colocar aqui o nível entre essas duas miras, desta forma não significa que ele esteja alinhado, tá certo? Então vamos supor aqui, ó, representando aqui, gente, eu não mostrei para vocês, mas vamos supor aqui, ó, o ponto A, mais uma vez, o ponto A e o ponto B, ó, desse daqui, ó. Então, ponto A e o ponto B. A gente tá representado dessa forma aqui, ó, né, em perfil, tá? No plano vertical e aqui plano horizontal, tá? Em planta. Ó, a gente representa dessa forma aqui, parece que o nível está alinhado com os pontos, né? Então, vamos supor, se o nível tivesse aqui, ele estaria o que? Alinhado, tá? O nível, tá? Nível topográfico, esse nível aqui, ó, nível. Pode ser que esse nível não esteja alinhado e acontece muito, tá? Então pode ser que este nível aqui esteja aqui, ó. E eu faço uma visada no ponto A e uma visada no ponto B. Então, o nível pode estar em qualquer uma dessas posições aqui, ó. Repare, se eu medir uma distância L1, se for visadas iguais, aqui, ó, L1, aqui pode ser o que? L2, pode ser L2, ó. Isso daqui é igual a este é igual a este. Então, embora a gente represente assim, não necessariamente, tá? O nível vai estar alinhado aí com os pontos, tá? Então, é isso. Queria chamar a atenção, tá? Ressaltando
que, embora a gente represente no plano vertical desta forma, não significa que o nível esteja alinhado com os pontos, tá? Então tá. Então, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso representar aqui, ó, o meu nível. Vou representar aqui dessa forma. Vou representar aqui. O meu vermelhinho aqui, olha só. O círculo é o nível. Vou representar aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Então, este é meu nível. Então, meu nível eu faço uma visada aqui, olha só. Aqui, faço uma visada aqui. Depois, fiz uma visada aqui, outra aqui, depois aqui. Faço uma visada aqui, 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 aqui e aqui. Então, repara, olha só. O meu nível está nesta posição. Depois, meu nível está entre os pontos B e C. Depois, meu nível veio para cá, olha só. Depois para cá. Aqui está entre os pontos E e F. E aqui nesta posição. Então, olha só. Se eu conhecesse a cota do ponto A, né? Cota de A eu conheço. Então, aqui, olha só. Nessa posição, essa leitura aqui seria de Ré. Então, Ré, Vante. Aqui, estação aqui. Mudei a estação de lugar. Tá? Fiz uma Ré aqui em B e Vante em C. Mudei o nível de lugar, fiz uma Ré em C, uma Vante em D. Mudei o nível de lugar, fiz uma Ré em D, uma Vante em E. Mudei o nível de lugar, fiz uma Ré em E, uma Vante em F. Mudei o nível de lugar, fiz uma Ré em F, uma Vante em G. Esse método aqui seria classificado como método das visadas iguais. Vou falar para vocês o método das visadas extremas, tá? Então, como seria, olha só, considere aqui o seu terreno e aqui o percurso aqui que você queira, tá? Vou estaquear, fiz meu estaqueamento aqui. Então, o que acontece? Vou chamar aqui, ó, de A, B, C, D, E, F, G. Eu vou colocar o nível, tá, numa posição que dê para fazer o maior número de leituras possível, tá? Você tem que ver o seguinte, o que vai restringir? Vai restringir a diferença de nível, que você tem um plano horizontal, você não consegue basculá-lo neto. Então, vamos supor que eu conheça a cota do ponto A, novamente. Vou fazer uma Ré em A, o aparelho aqui, uma Vante em B, outra Vante em C, outra Vante em D. Aqui já não dá para eu fazer mais a visada no ponto E, por conta da diferença de nível. Então, olha só, depois que eu vou fazer, mudei o aparelho de lugar. Tá, vou colocar o aparelho aqui agora. Mudei o aparelho de lugar. O que eu tenho que fazer? Ó? Se eu parasse aqui, essa parte aqui seria o nivelamento geométrico simples, tá? Agora eu vou ter que mudar o aparelho de lugar para conseguir continuar com o meu levantamento. Então o que é isso aqui? Olha só. É o nivelamento geométrico composto. E o nivelamento geométrico composto são vários nivelamentos geométricos simples interligados por uma estaca de mudança. Então, aqui, ó, o ponto D aqui vai ser o ponto de amarração. Então, eu faço o quê? Uma visada em D desta posição. Essa visada aqui em D vai ser chamada de visada de Ré. Tá certo? Porque eu conheço a cota desse ponto D, porque eu vim calculando para cá, eu vim fazendo o transporte de cota. Então, agora, olha só, eu faço uma Vante em E, Vante em F e Vante em G, tá certo? Agora, olha só, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Que é isso aqui, ó? Posição do nível, ó. Nível, e esse aqui do nível, tá? Isso aqui no plano horizontal, tá, gente? Então, olha só, essa leitura aqui seria leitura de Ré, leitura de Ré. Isso aqui, leitura de Vante. Agora, veja bem, até aqui
a gente vem tratando só Ré e Vante, Ré e Vante, Ré e Vante. E essa Vante é uma Vante de mudança, tá? Agora aqui, a gente tem dois tipos de Vante. Vante intermediário e Vante de mudança, tá? Vante de mudança é a última leitura que você faz. Por quê? De Vante. Porque essa Vante, depois dessa Vante aqui, não tem nenhuma outra leitura que eu faça dessa posição do nível. Então, mudei o nível de lugar e aí eu volto a fazer uma leitura no ponto D. Então, a estaca que possui Vante de mudança, ela também possui uma leitura de Ré, tá? Porque a partir desse ponto eu tive que mudar o aparelho de lugar. Então, essa aqui seria uma leitura de Vante intermediária, tá? E essa leitura de Vante aqui de mudança. Essa aqui seria uma leitura de Ré. Essa aqui, leitura, olha só, de Vante intermediária. Essa aqui, leitura de Vante intermediária. E a última leitura, como eu já chamei a atenção de vocês, é sempre uma leitura de Vante de mudança, tá? Então, olha só, eu tenho leitura de Ré, leitura de Vante. Essa leitura de Vante pode ser uma leitura de Vante intermediária e uma leitura de Vante o quê? De mudança. Leitura de Vante de mudança. Tá certo? Então, só para ficar certinho aqui, ó, nível, tá? Nível, posição do nível, posição do nível, posição do nível, posição do nível e posição do nível, tá? Aqui eu tenho uma leitura de Ré, leitura de Vante de mudança, Ré, Vante de mudança. Então, esse método aqui, método das visadas iguais. Esse seria o método das visadas extremas. Tá certo? Enfim, mas o procedimento, né, em campo para executar as leituras, com exceção da distância do nível que as leituras de Vante e Ré, o procedimento é o mesmo, tá? Então, um exemplo aqui prático, tá? Eu vou mostrar num próximo vídeo, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo, deste vídeo, o link para isso, tá? Então é isso aí, um abraço, até mais.